Olá, senhoras e senhores. Primeiramente, quero desejar a todas as senhoras e os senhores, meus irmãos maçons e não maçons, uma ótima tarde e convidá-los a mais uma reflexão. Ontem, dia 13 de novembro, foi o dia do meu aniversário, né? O dia que eu comemoro o meu nascimento, e foi um dia que eu passei por uma reflexão profunda, porque o dia do nosso aniversário, o dia do nosso nascimento, ele tem tanto de forma simbólica como de forma concreta, né, uma importância muito significativa na vida das pessoas. Então, o dia do nosso nascimento pode representar um dia de abundância, um dia de fertilidade, um dia de amor ao próximo, um dia de fraternidade, um dia de igualdade, divisão de bens, socialismo, divisão de riquezas, dignidade para todos, como também pode representar um dia de matança, um dia de vingança, um dia de sangue, né, um dia de holocausto. E eu digo tudo isso porque para os judeus de Jerusalém, né, na época de Jesus, segundo os textos bíblicos, o dia do nascimento de Jesus representava para eles o início, né, de um tempo de matança, de vingança, de holocausto. Né? O dia do nascimento de Jesus para os judeus, na época de Jesus, representava o dia do nascimento de um novo Hitler. Né? Tanto que, quando Jesus nasceu, todas as crianças de Belém, de até 2 anos, foram mortas. Herodes mandou matar todas as crianças que tinham até 2 anos, que moravam em Belém, né? Por causa de Jesus, né? Porque não queria que nascesse nenhum rei dos judeus, que não nascesse nenhuma autoridade nesse sentido naquele dia. Então, para os judeus, o dia do nascimento de Jesus é um dia de holocausto, né? Representa o nascimento de tempos de holocausto, de vingança, né? De sangue, de matança, de genocídio, né? E basicamente o nascimento de um Hitler para os judeus, né? Eles tinham uma tradição, eles tinham uma lei de honrar pai e mãe, né? E Jesus, até essa lei, Jesus perverte, porque lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, quando ele vai falar a respeito das dificuldades que os discípulos dele iam passar por estar seguindo o movimento criminoso dele, ele diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele pervertia a lei dos judeus, né? Como é que você pode honrar o seu pai e a sua mãe, amando mais um líder, né, de um movimento político do que sua própria família? Né? Então ele dizia para os discípulos dele o seguinte: vocês vão passar em todas as casas e vão ver e vão espalhar o meu evangelho. Aqueles que vocês verem que são dignos de mim, vocês vão levar a paz para eles. Aqueles que vocês verem que não são dignos, vocês vão retirar a paz de vocês deles e vão sacudir a poeira do pé de vocês, né? Por quê? Porque sobre aquela casa ele veio trazer vingança, ele veio trazer morte, ele não veio trazer paz, ele veio trazer a espada. Por quê? Porque aquela casa não seguiu ele, né? E ele fazia com que as pessoas que seguissem ele ficassem contra a sua própria família, né? Fazia com que os inimigos, né, das pessoas que seguissem ele fossem os membros da sua família, o seu pai, a sua mãe, né? Ele provocava a divisão, né? Ele pervertia a lei dos judeus de honrar pai e mãe, certo? Tanto, senhoras e senhores, que funcionava, que ele faz uma das mães dos seus discípulos condenarem, pedir a condenação de um de seus discípulos, pedindo para que um deles se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 17, vai dizer o seguinte: Jesus ainda outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Aí o texto começa dizendo: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para serem escarnecidos, açoitados e crucificados, mas ao terceiro ressurgirá, né? Então ele prometeu para os discípulos dele, né? Porque ele tentou perverter, ele pediu para os discípulos dele vender a capa para comprar a espada. Como ele não conseguiu, ele tentou perverter um jovem rico, né? Só que como o jovem rico também não quis vender tudo para dar aos pobres, ou seja, dar aos discípulos dele para comprar a espada, ele disse que o jovem rico não entraria no reino dos céus dele, que era mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha do que aquele rico lá entrar no reino dos céus dele. Aí os discípulos dele, Pedro, por exemplo, vê que perdeu tudo para seguir ele, diz assim: Jesus, nós largamos tudo para
para seguir você, o que, que vai ser de nós? Aí ele diz assim, não, vou dar 12 tronos para vocês julgarem as tribos de Israel junto comigo, ou seja, promete para eles autoridade, né? Promete para eles um lugar de honra, né? Nesse sentido, né? Então, veja bem, senhoras e senhores, ele pretende tomar o templo de Jerusalém, expulsar as autoridades de lá, estabelecer o reino dele, né? Perverter a lei dos judeus que matavam bicho para perdão de seus pecados todo ano, né? Colocando uma nova lei lá, que era a lei dele, que os judeus tinham que pedir perdão dos pecados para ele, pervertendo totalmente a lei dos judeus. Certo, senhoras e senhores? Aí, olha só, o pedido da mãe de Tiago e João, né? Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, certo? Com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor, perguntando a ele, perguntou ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas ao assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porém para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Então, Jesus, a mãe de um dos discípulos de Jesus, resolve entregar o próprio filho, pedindo para que Jesus condene um dos seus filhos, né? Ou seja, Jesus fazia realmente com que os inimigos, né, das pessoas que seguissem ele, fossem os da sua própria casa. Porque se tivesse dentro da casa de algum dos discípulos de Jesus, alguém que não seguia Jesus, a própria família entregava essa pessoa a Jesus para Jesus poder matar essa pessoa, lançá-la no fogo do inferno, tratar como joio, como pecador, certo? Então a mãe dele pede para que Jesus coloque um deles à sua esquerda. E quem que é esse? É provavelmente Tiago, porque Tiago, desde quando Jesus disse que era o pão do céu, se achando bam lá, Tiago, um dos seus irmãos, era o primeiro a desacreditar dele, né? Então, veja bem, Tiago também diz a respeito lá da acepção de pessoas lá, que o mesmo que diz que não faça que existe uma lei que diz não adulterarás, também não matarás. Então, ou seja, se Jesus por um lado, né, não proibiu o adultério, né, o divórcio, o adultério, né, por outro lado, ele vinha trazendo a matança. Então, pela mesma lei que ele julgasse, ele seria julgado. Então, como ele causava divisão, Tiago vai dizer, né? Se você faz acepção de pessoas, você está cometendo pecado. Jesus faz acepção de pessoas porque ele considera uns pecador e outros não pecador. O que considera pecador, ele quer jogar no fogo, ele quer matar queimado como joio, certo? E o que ele considera justo, ele quer fazer acepção de pessoas, tratar ele com melhor do que os outros, né? E Tiago, por exemplo, você vê que Jesus pervertia e fazia uma lavagem cerebral tão grande na mãe dos discípulos, das pessoas que seguiam ele, a ponto de eles entregarem o próprio filho para ser morto por ele, né? Porque ele dizia o seguinte, quando ele viesse trazer o reino dele, ou seja, quando ele tomasse o templo de Jerusalém, né, ele ia colocar as ovelhas, ou seja, aqueles que aceitaram ele e começaram a pedir ele perdão dos pecados à direita dele, e aqueles que não aceitaram ele ia colocar à esquerda, certo? E esses seriam considerados o joio, né? E seriam jogados no fogo do inferno. Então, Jesus pervertiu tanto a lei, senhoras e senhores, que fazia com que a mãe não honrasse o filho, nem o filho honrasse a mãe, se colocando um projeto político acima do amor à família, certo? Então, senhoras e senhores, ele vai dizer para a mãe de Tiago e João que não compete a ele decidir quem que vai sentar à esquerda ou à direita dele, ou seja, quem que vai ser julgado de tal forma, condenado ou não condenado. Por quê? Porque ele já está basicamente destinado pelo pai dele, o Espírito Santo, o chefe da milícia, da facção, certo? Mas que se eles quiserem beber do cálice dele, ou seja, passar o perrengue que ele vai passar, aí eles podem passar o perrengue que ele vai passar. Mas aí vocês veem como Jesus fazia com que as famílias se destruíssem por causa do movimento dele, certo? Aí, olha só, né? Por quê? Porque ele iria colocar a esquerda dele, porque ele ia tomar o templo de Jerusalém e estabelecer o novo juízo dele, o novo reino dele, certo? Nesse reino ia ter o julgamento. O que ele colocasse à esquerda seria os pecadores. E a mãe de Tiago queria provavelmente que ele condenasse Tiago como pecador, ou seja, que Tiago fosse um daqueles que seria levado a cativo, que seria descido ao fio da espada, certo?
quando Jesus viesse trazer o reino dos céus dele, que era o dia da vinda do Filho do Homem, que ele tanto dizia. Aí o texto vai continuar dizendo: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores do povo os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então Jesus vê que os seus outros discípulos ficam indignados com Tiago, né? Aí vai e fala para os discípulos assim: olha só, vocês não devem ser como esses povos. Por quê? Porque se Tiago não está querendo me seguir, né? E por isso a mãe dele está querendo que eu coloque ele à minha esquerda, ou seja, para ser julgado como culpado, né? Vocês não devem fazer como eles, por quê? Porque na lei deles, eles não me seguem, Tiago não me segue, porque eles seguem os maiorais dele, e os maiorais dele não são a favor de mim, não querem me seguir. Então, portanto, ele, Tiago, seguindo seus maiorais, eles não me seguem, né? Então, mas vocês têm que prestar atenção no seguinte: o reino vai ficar de herança para vocês, certo? E aquele que quiser ser maior no reino de vocês será aquele que vai servir vocês. Então, ou seja, ninguém vai estar acima de vocês, certo? Só vai estar abaixo de vocês, porque quem quiser ficar acima de vocês vai ser aquele que vai servir vocês, certo? Por quê? Porque eu estou acima de vocês, vocês estão abaixo de mim e meu Pai está acima de mim. Então eu faço a vontade do meu Pai e vocês façam a minha vontade. Então, assim como vocês vão herdar o meu reino e fazer a minha vontade, aquele que quiser ser maior no reino de vocês vai ser aquele que vai fazer a vontade de vocês, vai servir vocês. Então, aquele que quiser ser o primeiro entre vocês vai ser aquele que vai servir vocês. Ou seja, no reino que vocês vão estabelecer, que vocês vão herdar de mim, né? Não vai ter ninguém maior do que vocês. Qualquer que tentar ser maior do que vocês vai ser aquele que vai tentar servir vocês. O maior entre vocês vai ser o escravo. Por quê? Porque acima de vocês não tem ninguém. É basicamente isso que ele está dizendo. Não é uma questão de humildade aqui, certo? É uma questão de arrogância, se colocar melhor do que todo mundo mesmo, como pão da vida, e colocar os seus seguidores, que ele vai herdar o reino dele, fazer com que seus seguidores, seus discípulos, se coloquem acima das outras pessoas. Ou seja, não tem ninguém acima de nós aqui. Você quer ser acima de nós aqui, você vai ser escravo, certo? É basicamente isso. Então, senhoras e senhores, veja, Jesus não tinha compaixão dos seus discípulos. Jesus não tinha compaixão dos seus seguidores, certo? Então, por isso que Tiago vai dizer, né? Para aquele que não tem compaixão, não terá compaixão, porque a compaixão precede a misericórdia, né? Então, olha só, Jesus, senhoras e senhores, ele veio trazer misericórdia para aqueles que quisessem seguir ele, que não questionasse ele. Então ele sentou com os pecadores justamente para perverter os pecadores, né? Não que ele gostaria de sentar com os pecadores, sentava com pessoas humildes, né? Então, como ele desejava matar todas as pessoas que não quisessem seguir ele, ia descer ao fio da espada, ia trazer vingança, né? Então, como ele não queria ter misericórdia, não haveria misericórdia para ele. Então, o próprio rei dos judeus, no Apocalipse de João, condena ele ao inferno. Jesus, com seus seguidores, foi condenado ao fogo do inferno. Por quê? Porque queria condenar os outros ao fogo do inferno. Então, o que eles desejaram para os outros aconteceu com eles. Então, para os judeus, o dia do nascimento de Jesus é o nascimento do novo rei, cara. De tempos de terror, de tempos de sangue, de tempos de tristeza, de lágrimas, né? Por quê? Porque eles eram abandonados a abandonar a sua tradição, a sua lei, né, para seguir a autoridade de Jesus. Veja que tem judeus até hoje que matam bicho para perdão dos seus pecados. E não há nada de errado nisso, né? Mas se ele estivesse na época de Jesus lá e não quisesse seguir Jesus, ele ia ser considerado joio e pecador, ia sentar à esquerda dele para ser condenado e ser jogado por Jesus no fogo do inferno. Mas o rei dos judeus, que era muito mais forte do que o Deus de Jesus, né, que não era o mesmo que o Deus dos judeus, condenou ele ao mesmo lago de fogo que ele queria condenar os seus discípulos, porque ele pervertia até a lei de honrar pai e mãe, tanto que os seus seguidores, né, traíam a própria família para seguir o movimento dele, de tanto que a lavagem cerebral era forte, né? Então, o nascimento de Jesus, para muitas pessoas, embora no Natal as pessoas comemoram o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, né? Eles dizem que é o nascimento de Jesus como algo bom. Para os judeus, isso não deve ser comemorado, né? Pelo menos na época dos judeus lá, na época de Jesus, né? Porque o dia do nascimento de Jesus era um dia que acontecia coisas terríveis, era um tempo de coisas terríveis, o início de um tempo terrível, senhoras e senhores, certo? Então, eles eram humildes apenas com aqueles que aceitassem o movimento deles. Aqueles que não aceitassem o movimento deles, eles iriam trazer punição, condenação, né? Por quê? Porque era uma facção, né? Queriam, o templo de Jerusalém lá tinha
né, uma questão econômica lá, que todas as pessoas que moravam longe iam lá e compravam o bicho para matar pelo perdão dos seus pecados, porque demorava às vezes 3 dias para chegar lá. Então comprar o bicho lá e matar lá era melhor, né? Fazia parte da economia da cidade. Mas ele chega e expulsa os campistas de lá, que são os vendedores, né? A pessoa que faz a economia girar, né? Dizendo que ali é a casa do pai dele. Então ali vai ser a casa de oração dele, só vai poder habitar no templo de Jerusalém ali quem quer seguir ele, quer aceitar ele, né? Quer expulsar todo mundo de Jerusalém, as autoridades lá, para estabelecer a lei e a ordem dele lá, né? Porque é isso que uma facção faz, né? Que estabelecer a sua ordem, né? Acima de tudo. Então, por isso Jesus foi punido, por isso Jesus foi perseguido, né? O dia do nascimento dele representava a tristeza e amargura para muitas pessoas, principalmente para os judeus daquela época. Era basicamente o nascimento de um novo Hitler, né? Que viria trazer basicamente o holocausto para os judeus. Por quê? Porque os judeus jamais aceitariam que a sua lei, a sua ordem fosse quebrada, a sua tradição, né? Mas Jesus conseguia perverter tanto aquelas pessoas a ponto de colocar suas famílias como sendo seus maiores inimigos, né? Ou seja, dizia que não podia ter adultério, né? Dizia que estava seguindo a lei, mas quebrava a lei de honrar pai e mãe, né? Ou seja, pedindo que as pessoas amassem mais a ele do que o próprio pai e mãe, porque ele mesmo não honrava pai e mãe, né? Apenas a família para ele era aqueles que seguiam o movimento dele, né? Por isso que ele diz para os discípulos dele, né? Quando a mãe dele vai tentar impedir ele lá, achando que ele está fora de si, porque ele está falando muita besteira lá, ele diz: a minha família é essa que faz a vontade do meu pai, ou seja, é vocês que estão me seguindo, não os outros. Causava divisão total.